sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Na semana passada nós falamos de educação. Aliás, eu tenho falado reiteradamente sobre educação. Nós trouxemos a secretária de Promoção Social, nós trouxemos a secretária de Educação, Maria Cláudia, e hoje nós estamos aqui numa sala do Correio, ou dos Correios, né? Porque nós vamos falar um pouco sobre comunicação, educação de uma outra forma, porque eu sempre repito isso permanentemente. O que é educação? É a forma de você se comunicar com o outro, né? Porque nós não vivemos isoladamente de forma alguma. Aí, de que maneira que nós vamos nos comunicar com o outro? Nós temos códigos, que é a nossa língua, é a nossa forma de escrever, né? Então, por exemplo, a gente vive dizendo que o português é uma língua muito difícil. E é mesmo, porque é uma língua riquíssima, nosso vocabulário é enorme. Você, para achar a palavra certa, para dizer aquilo que você quer dizer, nem sempre é muito fácil. E hoje em dia nós temos aí à nossa frente a internet. A internet é uma ferramenta negativa? Eu não entendo assim, eu acho que ela é altamente positiva em todos os sentidos. Só que quando ela é usada para valorizar aquilo que nós temos de riqueza, ela vai valer muito mais. Por exemplo, nossa língua pátria, nosso querido português, nosso belíssimo português, né? Que nós temos poetas aí, a língua portuguesa é falada em muitos países pelo mundo afora e, no entanto, nós não valorizamos e não sabemos, às vezes, entender isso. E hoje, em especial, a minha vinda aqui, e hoje na companhia do William Rael, que é um colecionador de moedas. O que isso significa? Significa história, porque ainda há pouco nós estávamos conversando e ele estava me dizendo que já se tem conhecimento de moedas parecidas com as que circulam hoje desde 400 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, 2.500 anos. Então, isso tem uma história, porque cada moeda que ela é cunhada, ela tem uma, que eles chamam de esfinge, né? Uma marca, um rosto, a época, quem era o rei naquela época, quem eram as pessoas que transitavam em termos de governo, em termos de poder. Então, mas para falar melhor sobre tudo isso, nós vamos falar com o William Rael, que é o nosso convidado e que nos dá muito prazer de trazer essa informação para a gente hoje. Bem-vindo, William, muito obrigada em nos receber aqui e que a gente possa levar um pouco do conhecimento dessa história para a nossa população, um pouco mais, porque a maioria conhece, né? Correto. O prazer é meu em estar aqui, vamos ver... divulgando um pouco mais a respeito do colecionismo. Então, eu, como estou à frente da presidência do Clube Filatélico Numismático daqui de Poços de Caldas, né? Então, a ideia hoje é trazer um pouco de cada coisa que nós temos aqui vamos dizer, no colecionismo. Então, no presente momento, temos aqui uma coleção de moedas, são moedas brasileiras, moedas do período republicano até os dias de hoje. Então, a ideia não é só trazer a nossa coleção, mas trazer a forma de que cada um dos colecionadores gosta de armazenar o seu material. Então, cada um tem a sua forma e a sua maneira, né? Então, a gente procura passar essas orientações, principalmente para os colecionadores iniciantes. E junto com a maneira, junto com a forma de organizar a coleção, a gente também procura estimular para que as pessoas conheçam um pouco mais o que tem por trás daquela peça que está sendo colecionada, quer seja uma moeda, quer seja um selo.
Então você mesmo acabou de comentar, né? A pessoa que tem a esfinge que nós temos naquela peça. Então, quais foram os reis, né, daquele período, daquela moeda, as personalidades que nós tivemos, as pessoas que fizeram parte da nossa história, quer seja recente ou quer seja mais antiga, vai estar presente. É uma forma de documento, né? Exatamente. Então, a gente procura principalmente estimular a juventude, né, as crianças, porque vai enriquecer, vamos dizer, toda a parte cultural daquela pessoa ou daquela criança que está fazendo ou iniciando a coleção. Então isso que é muito importante, né? Eu gostaria de chamar a atenção, William, não sei se é verdadeiro isso, mas para a pessoa colecionar, ela não precisa necessariamente ter um acervo anterior, ela pode começar a colecionar a partir de hoje, porque daqui a 100 anos isso terá valor também dentro desse universo. Exato. Porque os colecionadores mais, vamos dizer assim, os primeiros vão perdendo essa atividade e nós precisamos de quem dê continuidade. Exato. Continuar resgatando e guardando a nova circulação, né? Exato. Uma das orientações que a gente passa para os iniciantes é não perder a chance de começar a guardar o seu material a partir de hoje para trás. Porque quer seja selo, quer seja moedas, o valor que você vai dispensar, você vai gastar para adquirir um selo ou uma moeda, é o valor circulante dela de hoje. Isso. Então, se você pega uma moeda de 10 centavos, o custo seu vai ser 10 centavos. Se você pegar um selo, vamos dizer, de 5 centavos, o custo para você vai ser aqueles 5 centavos. Então, iniciar uma coleção não custa caro. Outra coisa, quem é que não tem em casa, né, um tio, uma tia, um avô, uma avó que tem um potinho de moedas, vamos dizer, guardado ou encostado. Ou, por exemplo, selos antigos, selos de cartas que já foi enviadas ou foram recebidas, que não tenha guardado, vamos dizer, esse material. Então, muitas vezes, iniciar a coleção não significa que vai gastar dinheiro, né? Que vai ter um custo grande, um custo pesado. Então, tem coisas que hoje você consegue, às vezes, até de forma gratuita. Você sabe que eu estava aqui, estava pensando o seguinte, eu me lembro quando meu avô morreu em 1957, naquela época era costume, as famílias tinham um oratóriozinho em casa, aquele de madeira, que guardavam algumas imagens de santinhos ali, e eu me lembro que tinham muitas cartas com envelope, era recebido do avô, não sei o quê. E eu era bem criança ainda e eu tive, aliás foi em 47 que ele morreu. Eu estava com 8 anos, eu já tinha uma ideia de guardar coisas. Então eu cansei de pedir minha avó que me desse aquele conteúdo daquele oratório, aqueles papéis. Mas ela resolveu que deveria se desfazer daquilo, ou por guardar segredos, ou por não dar valor, ou por manter aquela privacidade. O fato é que provavelmente tivessem documentos de pessoas que passaram pela nossa história há mais de 100 anos, família. Quase 200 anos na família, e que deveria ter selos, deveria ter moedas ali. Então o que eu chamo a atenção, estou contando esse fato, porque de repente você tem em casa também, até aquela pessoinha que falece, vai embora e que deixou aquela caixinha ali, não jogue fora não, verifique se tiver selos, moedas, cartas,
aqui, traga aqui no correio para esses colecionadores que com certeza podem fazer uma avaliação e você estará fazendo parte dessa história a ser resgatada, porque somos nós que fazemos a história, não é verdade? Exatamente. Então é isso daí, mas continue conosco que nós voltamos no segundo bloco, nós vamos falar também um pouco de selos e das nossas notas também de valor de dinheiro. E depois ainda quero falar um pouquinho dessa exposição para vocês. Continue conosco, o programa hoje está muito interessante.